Pessoal, eu estou colocando essa semana uma pregação da Shirley Telles sobre o nosso relacionamento com Deus. Nossa vida é um relacionamento com Deus e muitas vezes esse relacionamento é confuso, nós não entendemos e não sabemos o que fazer. Ela coloca para nós que esse relacionamento pode ser entendido através do Pai Nosso. Começando que nós temos muitos problemas com nossos pais e por isso começamos um relacionamento confuso com Deus Pai. Escute essa pregação, faça a oração que é colocada nessa pregação e que Deus recupere todo o teu relacionamento com o próprio Deus Pai. Nós olhamos para o nosso amigo e ele já sabe o que nós queremos dizer. Quando ele olha para a gente já sabe o que ele está querendo dizer. Talvez não exatamente com aquelas palavras, mas a gente sabe o que está querendo dizer, né? E quando nós estamos, por exemplo, em duas pessoas e chega alguém, dá uma olhadinha, né? Aí a gente fala assim, né? Ó, chegou alguém, está acontecendo alguma coisa. E eu creio que o relacionamento de Deus com o homem devia ser mais ou menos assim. Quando eles não estavam conversando, o homem sabia aquilo que ia no coração de Deus. E Deus, claro, sabia aquilo que ia no coração do homem. E ela leu mais um pouquinho e, com a queda, o homem perdeu essa comunhão com Deus. Mas ele continua, e por essência nós sabemos que Deus é o nosso grande amigo. Mesmo aqueles que negam a Deus, a existência de Deus, no profundo do ser, na essência, eles buscam alguma coisa. Estão em busca da amizade de Deus que eles perderam. E o homem, se você vê desde o início da Bíblia, o homem buscou formas de voltar a ter uma intimidade com Deus. Então eles iam em busca dos profetas. Como eles não conseguiam mais ouvir a voz de Deus, como eles não conheciam mais qual era a vontade de Deus, então os homens procuravam os profetas. Diz para mim aí, né, falavam, diz aí para mim o que Deus está falando. Pergunta para Deus o que eu tenho que fazer. Não eram assim que eles se dirigiam aos profetas? Assim, ó, fala aí com Deus e fala para mim o que Ele está falando para você. Porque o homem tinha necessidade de saber o que Deus estava falando, de saber qual era a vontade de Deus, o que Deus estava pensando a respeito daquela circunstância. E isso é o que hoje nós chamamos de oração. Ou sei lá, um tempo atrás foi dado o nome de oração para isso. Olha Deus, o que você acha sobre isso? O que você está pensando? Eu estou pensando assim, o que você está pensando? Vamos trocar ideias, né? Vamos ver, vamos chegar a uma conclusão aqui, vamos ver. E aí Deus fala um pouquinho e a gente fala um pouquinho e a gente vê no final das contas o que vai acontecer. E os homens tinham tanta necessidade que em determinado momento eles pediram para Moisés, Moisés, fala para Deus, ensina para a gente, como é que a gente vai rezar? E nas leis, se você ler, tem vários momentos em que fala assim, olha, para isso, para a consagração, vocês orem assim. Para os filhos, vocês orem assim. Não é assim? Vocês já devem ter lido isso lá em Deuteronômio, Levítico. Olha, quando tiver determinada circunstância, vocês oram desse jeito. Coloquem as coisas sobre o altar. Façam dessa forma. Falem com Deus assim. Não é? E isso a Bíblia inteira. Por quê? Porque o homem continua com essa necessidade de estar com Deus, de falar com Deus, de estar em comunhão íntima com Deus. Nós sabemos que nós podemos abrir a nossa boca e falar, e nós sabemos muitas vezes que essa oração não chegou até Deus. Parece que falamos e não adiantou nada. E é por isso que o homem está em busca de uma fórmula para estar com Deus. Eu me lembro que, já que o Israel falou da tia Laura, eu me lembrei que quando ela foi aparecer no Fantástico, a manchete dizia assim, nós vamos conhecer a oração que ela faz. E todo mundo estava grudado na televisão para aprender a oração que ela fazia.
Olha lá, pegou uma caneta para escrever. Gente, vamos escrever como é que ela faz a oração. Vamos gravar, porque essa oração é eficaz. E quando ela começou a rezar o Pai Nosso, eu acho que todo mundo falou assim, ai meu Deus do céu. Eu acho que não é essa oração que ela faz. Muita gente pensou isso. Ela está falando aí que é o Pai Nosso que ela reza, mas eu acho que não é essa oração que ela reza. Por quê? Porque parece que existem orações que são eficazes e aquelas orações que não são. E dentro do nosso grupo de oração mesmo, isso deve ter acontecido com vocês, a pessoa que vai receber uma oração e depois ela volta para você e fala assim, olha, eu já recebi essa oração, mas eu achei que ela não foi muito boa, será que não dá para você rezar para mim também? Aquela lá não valeu muito, aquela oração. Não senti nada, ela não foi muito legal, não dá para você rezar? Ou então as pessoas falam assim, olha, nós vamos rezar, então tem uma fila aqui, outra aqui. Aí tem uma fila de 100 pessoas e uma outra que tem 2. Por quê? Porque as pessoas olham para aquela pessoa e falam, aquela pessoa tem uma boa oração, eu vou lá na fila dela. Porque se ela rezar por mim, vai acontecer alguma coisa, tenho certeza. Se a outra rezar, não vai acontecer. E aqui eu não estou dizendo se isso está certo ou está errado, eu estou dizendo assim, porque nós temos necessidade de proximidade com Deus, de estarmos com Deus. E eu quero dizer para vocês que vocês não se sintam mal por isso, porque isso aconteceu com os discípulos também. Eles andavam com Jesus, estavam com Jesus, viam aquilo que Jesus fazia. Inúmeras vezes eles foram com Jesus rezar, se retiraram com Jesus para a oração, e em determinado momento chegaram e falaram, mas Jesus, vem cá, conta pra gente. Qual é a sua fórmula? Como é a sua oração? Ensina pra gente rezar. Tem ou não tem isso? Jesus, nós queremos aprender. Conte pra gente como é a oração. E Jesus começou, quando orardes, dizei, Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E os discípulos olharam para Jesus, talvez como nós olhamos para a televisão naquele momento e falamos, é essa a oração? E eu quero dizer para vocês sobre o Pai Nosso, essa oração que Jesus ensinou, essa é a oração. Pai Nosso. E eu quero começar dizendo assim, olha, Jesus ensinou que devemos orar assim, Pai Nosso. E por que quando nós nos ajoelhamos para falar com Deus, nós começamos assim, Senhor, meu Deus. E parece que do nosso coração é tão difícil começar, Paizinho, Paizinho do céu. Parece que não sai, não consegue sair do nosso coração esse chamado tão afetivo que é Pai. Paizinho tão carinhoso, tão íntimo, tão profundo, de coração para coração. Parece que quando nós vamos nos aproximar de Deus, nós precisamos vestir uma roupa diferente, afinal nós vamos nos relacionar com um Deus, com uma pessoa soberana, com o Criador de todas as coisas. E eu então vou e começo a mudar até a minha voz e dizer, Deus, Senhor, olha para mim que estou aqui, sou teu filho. Senhor, é assim que nós nos relacionamos com Deus. E Jesus disse, olha, quando você orar, diz assim, Pai. Quando o Espírito vier, ele vai dizer, Abba, Paizinho, Abba, Pai. Não é assim que o Espírito vai vir e trazer Deus para nós? Abba, Pai. Mas e por que nós, então, não conseguimos falar com Deus como se fala com o Pai? E eu quero meditar com vocês um pouquinho sobre isso. Olha, na verdade, quando Deus coloca-nos dentro de uma família, Deus esperava que os nossos pais fossem para nós, como Ele. Que os nossos pais, pais homens agora, né? Não pais homem e mulher, que os nossos pais representassem Deus humanamente, aqui na terra. E que eles fossem para nós, filhos, tudo aquilo que Deus Pai é para o seu povo.
O que acontece é que com o pecado, os nossos pais não conseguiram ser imagem de Deus para nós. E infelizmente, muitos dos nossos pais foram pessoas severas demais, bravas demais, que mal podíamos levantar os nossos olhos e eles já vinham com corretivos, achando que nós só aprenderíamos a viver se eles nos corrigissem, se nos colocassem na linha, se nos ensinassem como é que deveríamos nos comportar. E é por isso que quando chegamos muitas vezes diante de Deus, nós já chegamos assim: olha Deus, eu sou teu filho. É como se você falasse: cuida de mim, calma, tenha calma, sou teu filho. É como se chegássemos diante de Deus como pessoas que sempre fizeram alguma coisa errada. Isso deve ter acontecido com vocês. Inúmeras vezes nós temos a impressão que tudo que vamos fazer está errado, porque parece que é muito difícil agradar os nossos pais. Ele pode até dizer assim: tá certo, mas dali a pouco ele vai dizer: mas você pode fazer melhor. Parece que um elogio nunca vem de graça, vem sempre com uma cobrança. Olha, mas não ande torto, hein? Tá certo até agora, mas daqui para frente você não erre. E nós vamos transferindo tudo isso para Deus. Todo o relacionamento com o nosso pai. E aqueles que, porventura, não tiveram o pai próximo, sei lá, se o pai morreu, abandonou a família, e então dentro de nós há uma lacuna, um vazio. E quando vamos falar com Deus, parece que Deus é tão distante, tão longe. Não conseguimos, é um Deus, é um pai muito difícil, é um pai muito distante. Às vezes é um pai muito perverso, um Deus que castiga. E tudo aquele relacionamento que nós temos com o nosso pai é aquilo que nós vamos transferindo para Deus. E daí a grande dificuldade que nós temos de dizer: pai, pai, paizinho do céu, sou teu filho, quero falar com você. Os nossos pais muitas vezes nos foram duros demais e deixaram marcas profundas. Os nossos pais muitas vezes não nos amaram. E como é que nós vamos dizer: pai, você me ama? Como? Não consigo sentir amor de pai. Não consigo sentir que Deus me ama, porque nunca senti que meu pai me amava. Alô? Pai? Oi, nós estávamos falando de você. Tem um monte de gente aqui, pai, que quer falar com você. Porque nós precisávamos dizer que nós queremos que seja resgatado em nós o teu amor. Sabe, pai, eu queria aproveitar para dizer para você que eu não consegui entender por que você levou as pessoas que nós amávamos. Sabe, pai, muitos de nós que estamos aqui não conseguimos falar com você direito, porque, sabe, pai, parece que você vem tirar tudo de bom que a gente tem aqui na terra. As pessoas que nós amamos, as pessoas que nós gostamos. Sabe, pai, tem algumas pessoas que eu estou vendo aqui que também queriam muito falar com você, mas não conseguem, sabe por quê? Porque o pai deles foi muito duro. Foi difícil. Sabe, pai, aquele pai assim que bate muito, que não ama. Então, eles tiveram pais assim, por isso eles não conseguem falar com você. Você quer falar com um deles, pai? Quer que eu chamo? Marlene? O pai quer falar com você, Marlene. Vem aqui. Vem falar com o pai. O Pai do céu quer falar com você. Vem aqui, ele está te esperando. Ela está vindo, paizinho, fala para ela. Oi, pai. É difícil falar com você. Sabe por quê?
porque eu sempre tive medo do pai que você me deu aqui na terra. Foi um pai muito duro, um pai muito difícil de aceitar. E eu sempre culpei você de ter dado para mim aquele pai que você me deu. Por isso, pai, está tão duro te dizer alguma coisa. Eu não tenho muita relação com você por causa disso. Porque o meu pai que você me deu nunca me amou. Nunca demonstrou para mim o amor que eu queria ter. E no meu coração, não sei se você me ama, porque aquele que você colocou a responsabilidade de me amar, não me amou verdadeiramente. Pai, eu não sei me chamar. Ô pai, você viu, pai? Todo mundo ama você aqui. Às vezes a gente não consegue. Quer falar com outra pessoa, pai? Quem você quer? Você quer falar com o Antônio, pai? Eu vou chamar o Antônio para falar com você. Vem, Antônio, o pai quer falar com você. Só um minutinho, pai. Pai, tantas vezes eu queria um doce, um chocolate. Você nunca me deu, pai. Como é que eu posso te pedir qualquer coisa agora? Eu queria brincar com os meus amigos. Você não deixava. Eu só queria brincar com os meus amigos, pai. Eu não consigo te pedir mais nada hoje. Mas eu prometo que eu vou tentar pedir outras coisas. Me ajuda agora, tá? Quer falar mais com mais alguém? Olha, pai, tem um monte de gente aqui que queria falar com você. A gente quer dizer que mesmo que a gente não consegue muito, a gente sabe que você é o nosso pai. Nós te amamos. Quando Jesus ensinou aos seus discípulos que esta era a melhor oração, Deus queria que fosse resgatado em nós o sentimento Pai. Pai é a nossa segurança. Os nossos pais são colocados em nossa vida para serem a nossa força. Assim como Deus é a nossa segurança, assim como Deus é a nossa força. E para que nós não confundíssemos as coisas, nós começamos dizendo Pai Nosso que estais no céu. Porque quando nós falamos Pai Nosso que estais no céu, nós já estamos dizendo, não é tão parecido assim com aquele que está na terra. É um Pai divino. É um Pai que mora no céu. E se mora no céu, me vê e vê todas as coisas. E vê de um jeito diferente. Porque Deus consegue ter uma visão que nós não conseguimos ter e que nós, pais, muitas vezes não conseguimos ter. As pessoas que são pais aqui, agora pai e mãe, sabem que inúmeras vezes nós erramos com os nossos filhos porque a nossa visão é única. Nós só conseguimos ver aquilo. Não conseguimos ver aquilo que está em volta. Mas o nosso Pai, Ele está no céu e Ele consegue ver todas as coisas. E é por isso que todas as decisões do Senhor são soberanas e sábias. Porque Ele vê, Ele enxerga todas as coisas. E a primeira frase que nós falamos no Pai Nosso, depois dessa, é santificado seja o vosso nome. E Deus espera que nesse momento, e Jesus esperava que nesse momento, quando nós falamos Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, que nós estejamos dizendo, Pai, santo é o teu nome, tu és o santo, tu és Deus, não há outro, tu és o único, soberano sobre todas as coisas, és o santo, és o único, és Deus.
Nem sempre nós temos consciência de todas as coisas que nós estamos falando quando nós rezamos o Pai Nosso. E é por isso que nós vamos meditar um pouquinho sobre cada parte. Pai nosso que estás no céu, santo é o teu nome. E já que ele é santo, eu quero santificá-lo. Eu quero dizer mais ainda, é santo Deus. Se não te reconhecem, eu te reconheço. A glória, o poder, a honra, a santidade estão no teu nome, Senhor. E depois nós falamos, venha a nós o teu reino. E nesse momento nós estamos dizendo, Senhor, implanta o teu reino aqui na terra. Jesus veio e disse, eu vim para implantar o reino de Deus. E cada vez que no mundo inteiro as pessoas rezam o Pai Nosso, mesmo que elas não saibam, elas estão dizendo, Senhor, implanta o teu reino aqui na terra. Que seja um reino de paz, que seja um reino de amor, que seja um reino em que o Senhor prevaleça. Senhor, seja o teu reino aqui na terra. Começa agora, que não seja só lá no céu, mas a partir de agora, implanta o teu reino aqui na terra, Senhor. E é bonito porque mesmo que as pessoas não saibam disso, elas estão dizendo, Senhor, seja o teu reino desde agora. Que Jesus possa estar reinando sobre tudo e sobre todos. E depois nós falamos, seja feita a sua vontade, a tua vontade, a vossa vontade, do jeito que quiser. E nesse momento nós estamos dizendo, Senhor, o teu reino não é implantado segundo a minha vontade, mas segundo a sua vontade, do seu jeito, como você quer. Nesse momento nós estamos reconhecendo a soberania de Deus e que só Ele sabe aquilo que é bom. Senhor, seja feita a sua vontade, que prevaleça a sua vontade, que prevaleça aquilo que você quer. Anula, Senhor, a nossa, anula, Senhor, a vontade do mundo, para que prevaleça a sua vontade aqui na terra. Para que este mundo seja conforme a sua vontade, conforme a sua palavra. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E nós estamos dizendo, Senhor, não só na terra, também no céu, seja feita a vossa vontade. Porque nós sabemos que Deus governa não só sobre a terra, mas Deus governa nos céus e na terra. E os infernos estão submissos a Deus que é soberano. Nós estamos nessa primeira parte do Pai Nosso, rezando, implantando o reino de Deus. Num plano mais espiritual, mas essa primeira parte do Pai Nosso está dizendo sobre o reino de Deus, sobre a soberania de Deus, sobre a santidade de Deus, sobre a vontade de Deus que deve prevalecer sobre todas as coisas. E a segunda parte do Pai Nosso começa... O pão nosso de cada dia nos dai hoje. É interessante dizer que às vezes nós ouvimos as pessoas falarem assim, Deus não sabe de todas as coisas? Sabe. Mas precisa pedir? Já falaram isso para vocês? Mas Deus não sabe de tudo? Então eu não preciso pedir. Aí vai acontecer igual a Silvana falou, né? Das mãos de Maria, né? Algumas, as bênçãos que Deus derramou. Outras, as que Ele queria derramar e não derramou porque não pedimos. Então Deus nos ensina que devemos sim pedir o sustento de cada dia. Diz a palavra de Deus que, acho que é o salmista que diz, corri o mundo e não vi um justo a pedir esmolas. Por quê? Porque Deus supre as necessidades dos seus. Devemos pedir, Pai, dá-nos o pão nosso. Dá-nos o sustento de cada dia, sustento para minha casa, sustento para minha vida, para minha família, para os meus filhos. Devemos pedir, Senhor, dá-me condições de sustentar a minha casa, porque também diz a palavra que o trabalhador é digno do salário e que aquele que não trabalha não deve comer. Senhor, dá-me condições de trabalhar, condições de trazer o sustento para minha casa.
Dá-me o pão nosso de cada dia, Senhor. Devemos pedir. É o Pai Nosso. Jesus ensinou tudo que nós devíamos pedir com o Pai Nosso. Depois disso, é interessante porque você pode pedir o pão nosso. Só que a palavra de Deus diz que algumas orações não são atendidas se nós não perdoarmos. A palavra de Deus diz assim: se teu irmão tem alguma coisa contra você, vai, reconcilia-te com ele. Se você tem alguma coisa contra o seu irmão, diz assim: vai, reconcilia-te com ele também ou não? Não. Deixa a tua oferta. Reconcilia-te em teu coração e apresenta a tua oferta.